nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste sábado mariano, o Senhor vai nos dar o conteúdo necessário do seu ensinamento para podermos fazer a reflexão, para refletirmos sobre a vida, sobre a nossa caminhada. E aí, espera que voltemos para Ele. Vamos acompanhar. Evangelho maravilhoso. Jesus contando uma parábola que todo mundo sabe. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. É o que nós falamos no início. Jesus precisa dar conteúdo para nós, que vem através da sua palavra, para podermos fazer uma reflexão e decidirmos por ele. Ora, esse conteúdo é a própria palavra de Deus. É o que sempre nos apresenta a igreja. Está sempre nos apresentando a palavra de Deus, que é a palavra de salvação. Então, na época, Jesus, que é a própria igreja, Jesus, que é o próprio evangelho, Jesus, que é o mistério da fé, ele se doa àqueles que precisam decidir sobre caminhar com ele ou não, ou continuar numa vida desenfreada, como era o caso dos publicanos e pecadores. Por isso que Jesus lança o seu projeto, ele evangeliza, dá o seu evangelho, a sua boa notícia, e esses escutam a Jesus, ou seja, querem dar-se
dar a si uma oportunidade. Isso incomoda aqueles que já estão no caminho de Deus. Os mestres da lei, os fariseus, dizem: por que teu mestre diz para os discípulos? Por que ele se lança, ele conta, ele faz refeição com os pecadores? Vejam, queridos irmãos e irmãs, a refeição é o momento mais íntimo que nós temos, no sentido da familiaridade com os irmãos e irmãs. Por isso que Jesus faz refeição com eles, quer que eles se sintam acolhidos. E os fariseus e os mestres da lei se irritam com isso. E aí Jesus conta uma parábola que todo mundo sabe, parábola do Pai misericordioso. E aqui diz muito claro que aqueles que estão aprendendo, como o filho mais novo, ele se rebela com o pai e vai para longe, fica longe de Deus. E longe de Deus tudo acontece, como foi narrado pelo Evangelho. Mas a sorte dele, ou melhor, o Espírito do Pai o acompanha, não larga, não o deixa, mesmo que ele esteja distante nessa vida desenfreada, mas todo o ensinamento do Pai agora está repercutindo em seu coração. E ele diz: vou voltar para o meu Pai. Não deveria estar nessa vida assim. Faz uma experiência amarga, mas volta. É assim que Jesus quer que nós, pecadores, façamos, que voltemos para os seus braços. E assim ele sempre irá nos perdoar. Mas deveremos fazer também esse mesmo exercício, amando e perdoando uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.